O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. Se a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, vamos iniciar esta reflexão para esta memória. Hoje nós estamos fazendo memória a São Cornélio e São Cipriano. São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo. Ambos tiveram uma importância tremenda na história da igreja. Nesse período em que eles estavam à frente da igreja, a igreja passava por dificuldades em sua caminhada. Muitos cristãos estavam desistindo da fé, estavam se entregando às tentações do paganismo, às tentações do mundo leviano, por conta da perseguição. Estavam desistindo de caminhar com Cristo por conta das dificuldades que a vida apresentava. Só para ter um elo com a liturgia de ontem, eles estavam desistindo de carregar a própria cruz. Bem, fica o ensinamento desses dois mártires da nossa igreja. Eles trabalharam muito, levaram a palavra de Jesus Cristo com fervor para que a igreja não se separasse, porque eram uma tendência forte desse período em que São Cornélio e São Cipriano falou em nome da igreja. A tendência forte era de que a igreja se dividisse. Uns queriam que a igreja continuasse com um caminhar firme, como já vinha fazendo, e que São Cornélio e Cipriano vinham defendendo. Outros queriam permitir que entrassem na igreja estas más influências. O que o nosso Papa disse há pouco tempo, a fumaça negra, né? Nosso Papa, há pouco tempo, deu uma declaração nesse sentido, né? Que a fumaça negra não penetra em nossa igreja. E neste período, estas más influências, essas contra a palavra de Deus, estava penetrando ou tentando penetrar na igreja. Estes homens lutaram a ponto de perder a vida para dar testemunho e para lutar que esses impercalços não acontecessem. Graças a Deus e a esses homens e muitos outros que não permitiram que isso acontecesse, e hoje nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana com toda essa história, e nós estamos fazendo memória a esses homens que merecem que nós prestemos atenção ao que eles fizeram para que possamos aprender. Hoje, nos dias atuais, nós estamos encontrando
as mesmas dificuldades que eles. A única diferença é que nós não somos perseguidos aqui no Brasil, mas nós sabemos que há países, há locais em que a igreja é perseguida e os cristãos estão sofrendo ameaça de morte. Sim, estão na mesma situação que São Cornélio e São Cipriano. Então nós, que temos o privilégio, que temos a graça de louvar a Deus sem essas ameaças, nós temos a obrigação de rezar por esses cristãos que estão sofrendo estas ameaças, para que eles perseverem, para que eles lutem, para que eles consigam transmitir a palavra de Deus e convertam essas pessoas que lá se encontram. Bem, não podemos passar sem comentar esses mártires no dia de hoje. Nós não podemos fazer uma reflexão sem lembrar disso, que estes homens manteram a igreja viva e unida para que nós estejamos aqui no dia de hoje celebrando a celebração da palavra, e nós estejamos aos domingos com a nossa Eucaristia. Já olhando para a liturgia de hoje, nós estamos observando na primeira leitura justamente a observância da união da igreja. São Paulo está escrevendo aos Coríntios e elogiando o como eles partilham esse momento que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia. Eles celebram a Eucaristia de forma unida, em comunhão. E nós estamos observando aí a união da igreja que foi deixada, que foi defendida, melhor dizendo, lá atrás por São Cornélio e São Cipriano. Então, esta unidade da igreja nós precisamos manter nos dias atuais. Imaginemos que estamos recebendo esta mesma carta de São Paulo para os nossos dias de hoje, para cada um de nós, para mim e para você, para que nós tenhamos uma compreensão de como nós estamos lidando com a Eucaristia. Nós estamos comungando o corpo de Cristo e trazendo aos nossos corações o real sentido de comungar o Cristo, que é se fortalecer para a caminhada, manter a santidade e ter forças para evangelizar, independente do que aconteça. Esta unidade, nós precisamos lutar também no dia de hoje, está muito clara na primeira leitura do dia de hoje. Entrando no Evangelho, nós observamos o quanto a palavra que é proclamada, que é evangelizada, o quanto a palavra que é testemunhada, pode trazer benefícios, não para si, mas para quem nós rezamos ou intercedemos. Nós observamos um romano. O que quando a gente diz que observamos um romano? Uma pessoa de origem romana. Quando a gente fala disso, né, a gente, se não tiver uma atenção, a gente não consegue perceber o peso disso. Este oficial romano, ele não segue e não observa os preceitos judaicos. Primeiro ponto, ele até respeita, porque ele tem entre os seus empregados ali uma pessoa de muito carinho, tanto que ele dá atenção, julga ali que esse povo, né, esses empregados devem ser respeitados, mas por ele ser romano, ele não traz em sua história nenhum dos preceitos judaicos. Ele não esperava o Messias. Se não fosse a chegada daqueles empregados ali, talvez ele não teria nem ouvido falar de que um Messias estaria por vir. Se não fosse por aqueles empregados, ele não estaria nem com uma atenção redobrada, porque todas as profecias indicavam que a chegada do Messias já estava próxima. Então, esse oficial romano, ele não tinha nenhuma ligação com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apenas ouve falar de seus empregados que um homem que está caminhando entre eles tem alguns poderes, pode fazer alguma coisa pelo seu empregado que está doente. Ele só ouve a palavra e acredita, sem questionar, sem interrogações. Olha, eu não sei do que vocês estão falando, isso está tentando interpretar pelas entrelinhas. Olha, eu não sei de quem vocês estão falando, mas esse homem
de quem vocês estão falando, vocês dizem que estão fazendo muitos milagres por aí, né? E a medicina que eu conheço não tem condições de curar esse meu empregado. Então, eu acredito no que vocês estão falando e vá buscar esse homem. Nas entrelinhas está mais ou menos assim, a gente pode resumir mais ou menos assim. E envia anciãos do seu povo para que vá ao encontro de Jesus e faça esse pedido em seu nome. Olha o apelo dos anciãos quando chega na presença de Jesus. Olha, o meu chefe lá, o meu senhor, o oficial romano para quem eu trabalho, ele acreditou na sua palavra e pediu que viéssemos aqui. Ó, atende esse meu empregador, atende esse meu senhor, porque senhor com S minúsculo, atende esse meu senhor, porque ele acreditou no que nós estamos falando sobre o Senhor, e o Senhor pode resolver a nossa situação, a situação desse empregado que está doente. Jesus Cristo, ao ver a fé acontecendo ali, né, em todo um contexto de que acreditou na palavra e acreditou sem restrições, Jesus inicia a caminhada em direção à casa do oficial para curar este empregado que estava doente. Mas a mais bela profissão ainda está por vir, né? Esse oficial, tomado pelo Espírito Santo, a única explicação que podemos ter por isso, né? O seu coração preenche-se do Espírito Santo e ele percebe que esse momento é de sublime presença divina. Ele tem ali a sua maior confissão de fé, a sua maior profissão de fé. Ele manda outros ao encontro, Jesus ainda não tinha chegado, ele manda outros ao encontro e fala assim: olha, esse que está por vir aqui em casa, eu não sei explicar, mas ele é muito superior a tudo o que eu entendo. Diga a ele que eu não sou digno de receber ele na minha casa. E eu tenho certeza que de onde ele estiver, a sua palavra poderosa pode realizar milagres na vida desse meu empregado. Eu acredito, eu creio. Assim acontece, nós conhecemos o Evangelho. Jesus se espanta com a fé e com a profissão de fé feita por esse oficial romano, e o empregado fica curado. Nós observamos no final do Evangelho de hoje. Mas para esse ensinamento ser completo em nossas vidas, para esse ensinamento ser verdadeiro em nossas vidas, o que nós precisamos levar para os nossos lares, quando nós sairmos daqui da celebração da palavra e começarmos a evangelizar? Porque no final eu vou fazer esse convite: vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Nós podemos sair daqui e nos tornarmos evangelizadores. A celebração não termina, a celebração só tem uma pausa para que você inicie tudo o que está sendo refletido no dia de hoje. É sempre assim, na Santa Missa, na celebração da palavra, é sempre assim. O que nós precisamos levar para os nossos corações de tudo o que nós observamos, desde São Cornélio e Cipriano, na luta por manter a igreja unida, uma igreja que não pode se separar, e a palavra evangelizadora que converte e cura, até uma profissão de fé desse oficial romano. É acreditar que este que se apresenta como Messias, como Salvador, ele pode tudo em nossas vidas. Não existe limites para a ação de Deus em nossas vidas. Nós só precisamos acreditar. Nós só precisamos abrir os nossos corações. Nós só precisamos confiar que Ele pode realizar. E Ele assim fará. Esse Evangelho nos deixa muito claro isso no dia de hoje. E pegando o gancho para contextualizar com a liturgia de ontem, Jesus apresenta justamente isso em nossas vidas. Eu nunca disse que seria fácil. Eu nunca disse que seria tranquilo a nossa caminhada. Mas faça a sua escolha. Você quer caminhar comigo ou não? Você acredita na minha palavra ou não? É sim ou não. Não existe meio termo. Ou eu acredito e sigo, ou eu não acredito e não sigo. Quando eu digo que acredito, mas não pratico os ensinamentos,
eu estou no meio termo, não estou incluído em nenhum dos dois grupos e eu não tenho ali uma resposta verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, uma resposta verdadeira nós temos, mas não a resposta salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se abrirmos os nossos corações e acreditar que Ele pode realizar, Ele realizará. Só resta a gente compreender que a vontade dEle se fará em nossas vidas. Então, abramos os nossos corações a essa palavra que preenche, que ensina, que traz amor aos nossos corações. Tenhamos essa abertura para que Jesus possa agir na minha e na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.